E para entender melhor os impactos das indicações feitas hoje pelo presidente Lula, a gente conversa agora com o jurista Sávio Chalita. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes espectadores da Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a toda a bancada. É uma alegria poder participar mais uma vez e tratando mais uma vez de um tema tão sensível para a nossa democracia, né? Diretamente ligado à democracia. Bom, do ponto de vista das instituições, essas duas indicações foram feitas hoje. Tem toda essa polêmica envolvendo o ministro Flávio Dino e também, no caso de Gonê, a lista tríplice que a gente acabou citando. Mas do ponto de vista das instituições, da área da justiça aqui no Brasil, há um avanço, um retrocesso? Que leitura que a gente pode fazer? Olha, Thiago, são duas nomeações que foi aqui discutida muito bem pelos nossos comentaristas. Do lado, com relação à nomeação do Flávio Dino, a gente tem todo o aspecto político que envolve essa relação dele com o presidente da República, inclusive o fato dele já ter desempenhado funções públicas, mas nós precisamos sempre lembrar que a Constituição traz uma liberdade não absoluta, não irrestrita, mas traz uma liberdade considerável ao presidente da República nessa indicação. Cabe agora, né, embora a gente sabe que exista aí toda uma tratativa diretamente com os parlamentares, especificamente os senadores, mas cabe agora à CCJ, quem faz a sabatina, né? Eu agora também tive a notícia através de vocês, dia 13 de dezembro, e após a votação em plenário. Então, considerando as exigências constitucionais, o ministro Flávio Dino atende todas elas, né? Não há dúvida disso. E da mesma perspectiva, a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão, né, de chefia máxima do Ministério Público da União, o professor Paulo também traz aí um histórico acadêmico impecável. Inclusive, ele é coautor de um dos principais manuais de direito constitucional que nós temos, né, na academia da atualidade, que é escrito juntamente com o ministro Gilmar Mendes. Então, são dois grandes nomes, obviamente com inúmeras peculiaridades, que não me cabe aqui fazer essa análise política, mas claro, são nomes que têm ali um acervo considerável na produção acadêmica. Doutor, eu queria perguntar o seguinte, a relação da PGR com o Supremo. Os ministros do Supremo elogiaram a escolha também, mas a senhora acredita numa relação harmônica ou talvez mais harmônica do que nós vimos nos últimos anos? De que forma a gente pode entender a relação desses dois órgãos? A relação dos dois órgãos, muito bem colocado, Thiago, ela está num patamar de república, nível federal, mas para todos que não têm a perspectiva exatamente das funções, imaginem a figura do membro do Ministério Público, um promotor de justiça e um juiz de direito, né? Então a relação dos dois é essa, Ministério Público de um lado e o órgão do Poder Judiciário, só que estamos falando dos órgãos máximos dentro da nossa estrutura federativa, dentro do Poder Judiciário, né? Então, é saudável que a gente tenha sempre uma relação amistosa, mas o que não significa ser uma relação de um baixar a cabeça, num jargão popular, para o outro. Existirão situações em que alguns embates vão ser inevitáveis. Vamos lembrar aqui que o Procurador-Geral da República, como faz vezes do Ministério Público, aliás, é o Ministério Público, o cargo máximo que eu mencionei, ele vai peticionar perante o Supremo em algumas situações. Nelson Kobayashi colocou, inclusive, aqui, ser ele, o PGR, o titular da ação penal em detrimento de uma série de autoridades, inclusive do próprio presidente da República. Quando a gente pensa para um outro olhar, chega a ser estranho a gente imaginar que o presidente da República é quem nomeia, né, quem indica e depois nomeia com aprovação, tanto aquele que é legitimado para ingressar com uma ação penal, quanto aquele que pode ser responsável pelo seu julgamento por crimes comuns, cometidos eventualmente durante o seu mandato. Doutor Sávio, peço para que o senhor continue conosco para a gente ouvir. O ministro Alexandre de Moraes felicitou tanto Paulo Gonê e Flávio Dino também depois das indicações. Acompanhe. O Brasil foi contemplado por duas grandes indicações, dois grandes juristas competentes, dois grandes e sérios homens públicos, o professor Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República e o ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que, uma vez aprovados pelo Senado Federal, ambos fortalecerão o nosso Estado democrático de direito.
Bom, aí o ministro Alexandre de Moraes, que esteve em São Paulo nessa segunda-feira. Agora, doutor Sávio, só para a gente fechar, mais uma questão sobre a composição de forças do Supremo com a chegada de Flávio Dino. É sempre bom ressaltar que ainda depende da aprovação pelo Senado, aliás, a sabatina já marcada para o dia 13, mas a composição de forças em relação ao Supremo com a chegada dele. O que poderemos esperar com as pautas e as discussões? Embora a gente pense no Supremo, né, pensando pela estrutura constitucional, é o órgão máximo do judiciário, a quem compete a guarda, princípio do texto constitucional, entre outras competências que a própria Constituição traz, a gente sabe que os grandes temas, as grandes pautas, que muito pela falta de atuação do Legislativo, são conduzidas até o Supremo. Nós temos aí, recentemente, a união entre pessoas do mesmo sexo, a questão da descriminalização, a questão do aborto, uma série de outros temas que chegam até o Supremo. Então, é claro que uma corte, por mais que a gente consiga considerar o aspecto notável do seu conhecimento jurídico, de todos aqueles que compõem, né, e seria fácil aqui indicar de vários que ali já compõem a corte ou que já passaram pela corte, não tem como deixar de considerar que todas essas nomeações possuem natureza política. É diferente, por exemplo, de um desembargador, de uma desembargadora que tem uma ascensão dentro da carreira e aí você tem um perfil diferente. Não que eles não sejam políticos ou não que não sejam politizados, mas a Suprema Corte, o que a gente acaba trazendo para a discussão em termos críticos é muitas das vezes envolvendo essa politização das grandes pautas que chegam até o Supremo. Lembrando que o Supremo ele não escolhe o que ele vai tratar, né? As temáticas chegam até ele por meio das ações constitucionais ou ações de controle. E aí, é claro, que a gente tem a possibilidade de identificar que, a depender da formação, nós temos temas sendo pautados para julgamento em determinadas ocasiões, né? Isso tem sido bastante visível ao longo dos anos no Supremo Tribunal Federal. Conversamos com o jurista Sávio Chalita. Muito obrigado, doutor, pela atenção. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Até logo.